Agradeço o convite em nome do professor Eugênio, da Secretaria de Meio Ambiente, secretário André, muito obrigado. Pode passar o próximo. O Instituto Terra Luminos está na zona de amortecimento do Parque Estadual Serra do Mar, no município de Juquitiba. Para a gente entender o território onde o Instituto Terra Luminos se encontra, a gente precisa compreender a configuração dessa região da Mata Atlântica do Brasil, estando no principal contínuo dessa formação desse bioma em terras brasileiras. É de fato a área mais preservada desse bioma no mundo, que é um dos hotspots mais criticamente ameaçados do planeta, por isso que a sua conservação é absolutamente relevante. As áreas urbanas estão chegando cada vez mais perto das áreas protegidas, das unidades de conservação. Infelizmente, no Brasil, não é somente a lei que garante a proteção dos territórios. Então, é fundamental que existam pessoas, instituições, organizações que atuem diretamente no território e que garantam que essa conservação de fato aconteça. Eu sou um dos pesquisadores do CEPMAMA, que é um braço de pesquisas do Instituto Terra Luminos. O CEPMAMA recebeu diversos pesquisadores de linhas de pesquisa distintas, com infraestrutura adequada e um laboratório muito rico a céu aberto. Pesquisas focadas na água, na flora, em fauna, em fungos. E eu estou diretamente envolvido com o monitoramento de fauna dessas florestas. Encontramos uma biodiversidade incrível. Felinos de grande porte, como a onça-parda, felinos menores, uma diversidade incrível de leopardos, a jaguatirica, o gato do mato, o gato maracajá, e diversos desses animais se encontram ameaçados de extinção. A parceria com o Instituto Terra Luminos partiu de uma iniciativa do Instituto, que buscou universidades, centros de pesquisa, enfim, para desenvolver trabalhos focados no conhecimento, né, do que as terras do Instituto protegem em termos de biodiversidade, em termos de serviços ecossistêmicos. Nesse trabalho a gente focou em avaliar parâmetros das águas do Instituto. O que a gente verificou foi que a qualidade dessas águas, elas são excelentes, né? As águas servem de referência. O Instituto Terra Luminos é um dos grandes parceiros do projeto Unifor, um projeto que pretende compreender os benefícios das florestas em restauração. Por meio desse projeto, nós estamos realizando um enorme inventário das áreas em restauração distribuídas ao longo de todo o estado de São Paulo. E de todas essas áreas, que compõem mais de 700 parcelas amostrais, o Instituto Terra Luminos se situa entre os parceiros com as florestas mais diversas, as florestas com os maiores níveis de biodiversidade de árvores que nós encontramos em todo o estado de São Paulo. Não adianta só falar de biodiversidade olhando para os sistemas naturais, porque a presença humana é inevitável nesses ambientes. Um dos aspectos interessantes do Instituto Terra Luminos é que ele implementou um sistema de governança na zona de amortecimento, na sua área de influência. É preconizar um novo paradigma que articule desenvolvimento econômico, desenvolvimento ambiental e desenvolvimento urbanístico. É absolutamente imperativo que a gente se associe com os atores que estão no contexto de determinada unidade de conservação. Quando a gente articula universidade, as ONGs, o poder público e a sociedade civil, o aprendizado é mútuo e a possibilidade de resultar em soluções mais adequadas a essa realidade em que todos vivemos é muito mais profícua. O Instituto Terra Luminos tem cumprido esse papel de forma brilhante ao articular todos esses entes. Essa mensagem é muito importante que chegue aos vários cantos do mundo, aos parceiros que estão dispostos a investir na conservação ambiental, que instituições como o Instituto Terra Luminos consigam ser exitosas do ponto de vista da sua sustentabilidade financeira, porque o papel que elas exercem no âmbito das nossas áreas protegidas é enorme, é muito relevante. Até porque a gente não tem muito tempo.
O planeta precisa de projetos bem-sucedidos e que sirvam de modelo, de inspiração, para que outras pessoas ou outras instituições possam criar um corredor ecológico, como a gente está fazendo aqui no Instituto Terra Luminos. O Rodrigo ainda não tinha assistido o vídeo, sua participação. O que você achou? Legal o vídeo, Rodrigo? A Lu também casou, né? Que a doutora Luciana e o Rodrigo antecederam a apresentação com o vídeo. Bom, voltando aqui à apresentação, o Instituto Terra Luminos ocupa uma área em Juquitiba há 10 anos, uma área de aproximadamente 300 hectares de floresta atlântica. Pode passar, por favor, 2 slides. Esse seria o vídeo próximo. E em linha reta, nós estamos a 70 quilômetros de São Paulo, então bem próximo da região metropolitana de São Paulo. Pode adiante, por favor. Pode passar um pouco, mais uma vez. E é um instituto socioambiental, gerido por uma ecovila, uma comunidade intencional, que abrange aí cerca de 300 hectares de Mata Atlântica em monitoramento, em pesquisa, e é um centro ecológico de retiros e experiências. Recebe turismo de natureza, tem esse braço de pesquisa que é o CPMAMA, qual eu falei no início e vou falar um pouco mais no final dos nossos trabalhos. Próximo, por favor. Então, nosso propósito é regenerar a relação do ser humano consigo, com o outro e com a natureza, protegendo essa área de Mata Atlântica. É interessante ressaltar alguns aspectos, né, dos serviços ecossistêmicos envolvidos numa área como essa, mas vou ser bem breve aqui, só a título de curiosidade, essa região é responsável por abastecer de água 2,5 milhões de pessoas da região metropolitana de São Paulo. Então nós temos inúmeras nascentes, diversas ainda nem foram mapeadas dentro desse território. Então, situando mais uma vez espacialmente, né, esse recorte em verde é o Parque Estadual da Serra do Mar. Então, o Instituto Terra Luminos está envolto em um território com algumas características, algumas zonas distintas de proteção. Então, tem a área de proteção ambiental da Serra do Mar, o Parque Estadual Jurupará, o próprio PESM, né? Então, tem esse mosaico aí de uso de solo e proteção. As ameaças foram bem destacadas, né, nas apresentações que me antecederam, não vou entrar muito aqui, mas exploração imobiliária predatória, ocupação ilegal e essa migração, né, da região metropolitana para essa área periférica e rural é muito intensa e muito preocupante. Infelizmente, os jovens que ocupam essa região têm uma baixa percepção da relevância da floresta em pé, do quão valioso é uma floresta em pé, e almejam, em sua maioria, uma vida urbana. Bom, na região, o Instituto Terra Luminos tem atuado em diversas frentes, né? Conselhos Municipais de Turismo e Meio Ambiente de Juquitiba, no Conselho do Parque Estadual da Serra do Mar, em seu núcleo Itariru, mais especificamente, no Conselho da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê. O Instituto Terra Luminos está bem posicionado num divisor de águas entre a bacia do Alto Ribeira e do Tietê. Um posicionamento hidrogeológico bem interessante. Participou efetivamente, né, nós tivemos uma atuação muito forte na elaboração da revisão do plano diretor, que está em curso na reta final. Então, atuamos com bastante força e muito zelo nessa questão da ocupação do uso do solo e nas definições dessas zonas de ocupação para o município de Juquitiba. E uma participação ativa no GRMA, que é a Grande Reserva da Mata Atlântica, né? Essa Grande Reserva é o maior fragmento de Mata Atlântica do mundo, que vai do norte do Paraná até aproximadamente São Lourenço, Juquitiba.
Então, esses dois municípios, São Lourenço e Juquitiba, acabaram de aderir à grande reserva da Mata Atlântica, e o Instituto Terra Luminos tem aí atuado com bastante força e protagonismo nessa questão. Bom, como estamos regenerando e preservando a floresta e o bem-estar social? Nós temos vários programas dentro do Instituto Terra Luminos, né? Floresta Limpa atua fortemente na gestão de resíduos, desde a instalação de ecopontos em estradas rurais até a educação ambiental. Cinturão Verde, Naturezar tem a ver com banho de floresta, tem alguns programas, na época da pandemia, diversos profissionais da linha de frente de saúde iam ao Terra Luminos participar de vivências em nossas trilhas, relaxar, tomar literalmente um banho de floresta, que é um conceito muito antigo, usado no Japão há mais de 40 anos, mas é pouco conhecido aqui na nossa região. O Ecolab é muito interessante também, um programa com as escolas da região, desde educação ambiental até capacitação e aulas de educação ambiental com as crianças do entorno. No vídeo vocês viram algumas crianças trafegando ali pelo Terra Luminos, fazendo algumas atividades de educação ambiental. E o CPMAMA, que é o Centro de Pesquisa e Monitoramento Ambiental, do qual vou falar um pouco mais agora. Conhecer para preservar, né? O que a Ionara falou, né? É muito importante conhecer a região para propor medidas, né? Desde que sejam conexões florestais, indicações de política pública, e como nós conhecemos um território propriamente dito, né? Além da questão geopolítica, é muito importante aprofundar estudos de biodiversidade. Então, nosso objetivo é compreender melhor a floresta e promover sua proteção e restauração, ao mesmo tempo em que apoiamos a população local a ser sua guardiã. Então, uma das nossas metas é incentivar a ciência cidadã. As pessoas que morem nessa região entendam o nosso trabalho, atuem junto com nossas pesquisas e, na medida do possível, se apropriem dessas regiões. Bom, nos últimos 3 anos, nós realizamos diversas parcerias com uma série de instituições, então o Laboratório de Silvicultura da Exalc, Instituto de Pesquisas Ambientais de São Paulo, dentre outros, e realizamos algumas campanhas de monitoramento de fauna, flora e fungos. Próximo, por favor. Como vocês viram lá no vídeo, né, apareceu alguns animais, então nós temos uma diversidade ecológica muito rica e estruturalmente muito complexa, desde mamíferos de grande porte até animais raros, como o Paratomatobus segalai, esse sapinho que está aqui num comportamento de tanatose, né? Tanatose é fingir de morto para ver se o predador deixa ele em paz. Então ele está fazendo esse comportamento de tanatose na minha mão, e esse registro é surpreendente, uma vez que a área conhecida dele, aquele ponto vermelho, era o Pico do Marumbi, no Paraná. Vejam só. Em biologia evolutiva, nós temos um conceito chamado Sky Islands, até difícil traduzir, né? Ilhas do céu, tipo traduzir letra de heavy metal, né? Não fica bom. E esses animais, eles ocupam topos de morro, né? Essas Sky Islands são topos de morro. E são animais com baixa vagilidade, eles não conseguem se deslocar, descer esse morro, nem migrar. Então, é muito fácil eles especiarem. O que é especiar? É deixar de ter fluxo gênico com outras espécies e se tornarem uma espécie única. Então, nós imaginamos que toda essa cadeia montanhosa da Serra do Mar, dos topos de morro de Juquitiba ao Paraná, tenham espécies distintas. A probabilidade é muito grande. Então, como que a gente constrói e descobre esse tipo de conhecimento? Só com monitoramento in loco mesmo, busca ativa, diurna, noturna, pesquisadores em campo, revirando o solo. Esse animal vive sob a serrapilheira. Então, é um trabalho muito intenso mesmo. O nosso trabalho em relação à flora, no vídeo, né, o último participante do vídeo, o Dr. Pedro Brancaleão, falou um pouco da diversidade. Então, nós temos 12 parcelas de monitoramento. Essas parcelas têm 30 por 30 metros. Em todas essas parcelas, nós examinamos tudo que tinha, desde herbácea até árvore, todas as espécies. Diâmetro, característica do solo, pedologia, composição do solo, matéria viva, matéria morta, matéria orgânica. E aí, isso nos proporcionou criar alguns índices de diversidade. Sem entrar muito no biologuês, no tecnicismo, mas esses índices de Shannon, Simpson, esses índices de biodiversidade, mostraram para a gente que essa região é extremamente complexa e rica, sabe? Tem índices ecológicos elevados, surpreendentes.
Normalmente, numa floresta, um fragmento de 1 hectare de Mata Atlântica, nós temos aí entre 1.600 e 1.700 árvores, indivíduos arbóreos. Aqui nós passamos de 3.300, às vezes 4.000. Então, é uma área muito interessante. E o que levou essa região até essa complexidade e essa riqueza, provavelmente é a mesma resposta dessas regiões daqui, de Mogi e das outras regiões, a complexidade topográfica, né? A gente não consegue fazer muita agricultura em área inclinada, o acesso é difícil, então a complexidade topográfica dessa região que está perto dessas serras preservou uma biodiversidade incrível. Infelizmente, muitas dessas espécies estão já ameaçadas de extinção. E é interessante que, principalmente no que diz respeito à flora, as espécies de Mata Atlântica estão sendo descritas sem parar. Mês passado, mais uma espécie de urucum da Mata Atlântica foi descrita. Enquanto a gente está conversando aqui, provavelmente outra espécie está sendo descrita. Então, nós estamos perdendo muito rápido essa diversidade e muitas das nossas espécies estão ameaçadas, tanto de flora como de fauna. Aqueles gatos que aparecem no vídeo, né? Os menores são do gênero leopardos tigrinos, leopardos gutulos, leopardos vidi, que são gato maracajá, gato do mato, etc. E a onça, onça parda, estão todos em risco de extinção, todos ameaçados. Essa flora também toda ameaçada. Então, é uma área que requer uma atenção muito especial. Desculpem aqui pelo texto em inglês, eu nem tinha percebido que tinha ficado assim, gente. Mas fungos também, nós temos uma equipe que fez alguns monitoramentos de fungos e a diversidade é incrível. Uma das campanhas que o pessoal do Instituto de Pesquisas Ambientais foi fazer de fungos, rolou uma colheita de cogumelos ao longo da trilha, depois nós fizemos degustação, comemos diversos cogumelos comestíveis de Mata Atlântica que nós não temos ideia. A gente conhece aí o shimeji, o shiitake, um ou outro, mas tem uma infinidade. Além do potencial de fármacos, né? Esses fungos são pouco explorados. Temos lá o Popstar, que é a penicilina, né? Oriunda de um fungo, mas tem muitas outras linhagens de fármacos potenciais no reino fungo e na Mata Atlântica, pouco explorado. Então nós estamos colecionando, né, criando coleções científicas de fungos também do nosso território, fazendo uma lista e tentando aí produzir conhecimento nesse sentido também. Para a água, o Vitor falou também no vídeo, né, é uma área de referência para a qualidade de água no que diz respeito aos aspectos físicos e químicos. E tem invertebrados bioindicadores. Esse gênero de camarão, nós ainda não sabemos a espécie, mas o gênero é o Macrobacchium, provavelmente é uma espécie nova. E recentemente o Nabor, um dos residentes lá do Terra Luminos, que também é biólogo, coletou um caranguejo, que são animais de topo de morro. Vejam só, nós estamos a quase 700 metros de altitude coletando camarão e caranguejo, em topo de Mata Atlântica. Então, esses indicadores são muito relevantes também, e o potencial de descrever espécies novas também é muito, muito, muito alto. Então, na esfera ambiental, as nossas frentes de trabalho são, nós almejamos, né, fazer restauração ecológica e conexão de fragmentos. Isso é uma coisa muito importante. A gente poderia passar uma manhã falando da cadeia produtiva da restauração ecológica, né? Isso é uma coisa para gerar emprego, renda e engajar a população local muito, muito importante, né? Desde a coleta de semente, a capacitação, você consegue empregar pessoas para isso, depois a produção de mudas, a elaboração de viveiros que acabam sendo um legado, que acabam comercializando essa própria muda para a restauração ecológica. Hoje em dia a gente também sabe que a gente não pode ficar comprando muda de qualquer viveiro e plantando em qualquer lugar, a gente tem que respeitar genética, fitofisionomia. Então é muito importante que esses corredores ecológicos ou potenciais programas de restauração respeitem, levem em consideração essa questão genética e principalmente a cadeia produtiva da restauração, já que aí tem uma oportunidade de geração de renda e emprego, né? Os monitoramentos sistemáticos de fauna e flora. Pleiteamos ser um centro de soltura de animais silvestres, esse é um dos nossos objetivos para os próximos passos. Pode ir adiante, por favor, Correia. Na esfera social, nós temos atuado na implantação de parceria com os proprietários, apoiando a regularização fundiária, visto que isso é um problema na região, e acho que em toda a Grande São Paulo, né, toda a região metropolitana. Temos disseminado estratégias de pagamento por serviços ambientais, como beneficiamento e manufatura de jussara, açaí e assim por diante. Próximo, por favor. E na esfera econômica, né, nossa meta também é motivar, impulsionar soluções para a floresta em pé. Então,
recentemente, alguns estudos, algumas métricas têm mostrado que uma floresta em pé, no que diz respeito a carbono estocado e capacidade de sequestro, está chegando perto, financeiramente, de 1 hectare de pasto. Então, isso é muito novo, são estudos agora de 2023. Eu acho que é só isso que realmente vai frear, em alguns aspectos, o desmatamento. Quando os economistas olharem para números e não para discurso ecológico, né? Então esse hectare em pé está quase com o mesmo preço do que esse de pasto, vamos conversar. Então nós estamos chegando nesse ponto, no que diz respeito ao mercado de carbono, que apesar de ser um mercado antigo, voltou à tona agora há 2 anos, mas além disso, existem várias outras ações, como processamento de alimentos, sistemas agroflorestais e desenvolvimento de cadeias produtivas ali na região. Muito obrigado, gente. Era esse o recado. Obrigado pela atenção.